Glória a Deus. Ministério de Louvor, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Vocês abençoam demais a nossa vida. Amém, amados? Na hora do louvor eles voltam. Você pode se colocar de pé, por favor, amados. Pega aí a tua palavra, a tua espada, a palavra de Deus. Vamos abrir lá no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel. Nós vamos ler alguns textos desse livro do profeta Daniel. Então, você pode abrir aí no capítulo 1. E depois que a gente orar, você pode continuar com a Bíblia aberta para acompanhar com a gente os textos que nós estaremos lendo aqui. Amém, amados? Daniel 1, eu vou ler inicialmente aqui do 1 ao 3. Daniel 1, do 1 ao 3, que diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Amém? Até aqui. E deixa sua Bíblia aberta, marcada em Daniel 1, que nós vamos voltar para aí. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Oh Deus tremendo, maravilhoso, nós te amamos, nós te bendizemos. E nesse momento, Pai, nós precisamos, nós necessitamos da tua palavra, Pai. Até aqui o culto, Pai, nós levamos a nossa adoração ao Senhor, mas agora é do Senhor para nós. Por favor, Espírito Santo, capacita minha vida agora a ministrar a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de usar a minha vida, Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. O Senhor conhece a minha vida, o meu coração e sabe, Pai, o quanto eu dependo do Senhor, Pai. E a tua igreja está aqui nessa noite para receber a tua palavra, que o Senhor possa, Pai, agir durante a palavra, que o Senhor possa trazer paz, alegria, restauração, renovo, Pai, porque é a tua palavra que estará sendo ministrada neste momento, Pai. E por isso eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Pode tomar o teu assento abençoado. Então, nós vamos discorrer sobre alguns textos do profeta Daniel. Nós estamos nessa campanha dos 12 dias de milagres. E eu já quero deixar um convite especial para você que ainda não se batizou. Depois nós vamos falar mais nos recados, mas essa campanha acaba com o batismo. E você tem aí, então, essa bênção à sua disposição para no domingo se batizar. Amém? Então, nós estamos aí, 12 dias de milagre, e hoje eu quero falar com vocês aí sobre o poder de Deus manifesto, né? A manifestação do poder de Deus. E quando há manifestação do poder de Deus, amados, tem milagres, amém? Quando Deus se manifesta, existe milagres, o milagre acontece. E aqui, amados, no livro do profeta Daniel, né, esse texto que a gente leu, a gente viu então que Judá foi sitiada pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, uma potência de um império, né, nessa época aqui. E o que acontece? Daniel aqui, né, é levado cativo, e isso aqui aconteceu porque anteriormente o profeta Jeremias, né, já tinha profetizado esses 70 anos de cativeiro. Mas Deus deu muita chance para o povo. Deus levantou muitos profetas falando: gente, muda, larga a idolatria, volta para os meus caminhos. Mas o povo não ouviu. Então aconteceu ali o exílio, né, em Babilônia. E quando Daniel escreveu esse livro, amados, ele estava então escrevendo para o povo que estava cativo, o povo da antiga aliança, né? E o que ele falava, o ponto central do livro de Daniel é que esse juízo, esse cativeiro entre as nações gentias, né, não seria permanente. Nada, querido, nenhuma luta que nós enfrentamos é permanente. Amém? E Daniel estava escrevendo para animar o seu povo que tinha sido cativo junto com ele. E ele ainda falava ao povo que Deus jamais abandonou
aquele povo que ele tanto amava, aquele povo que ele tirou do Egito, né, com grande força e poder, ele continuava. Por quê? Você imagina o povo de Deus sendo levado cativo. Muitas vezes, eu tenho certeza que eles pensavam, Deus abandonou a gente. Por que nós estamos assim? E a gente, às vezes, muitas vezes, sente isso quando nós enfrentamos algumas situações, mas Deus jamais nos abandona. Amém, amados? Deus jamais nos abandona. Então, Daniel escreveu o livro para animar o povo, para lembrar eles que esse cativeiro não seria para sempre e que Deus jamais havia abandonado o seu povo. Amém? Vamos ler mais alguns textos aqui, ainda no capítulo 1, agora o verso 3, que diz assim: o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres. Olha só, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos e versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura da língua dos caldeus, né? Então aqui, seguindo agora, diz assim, ó, entre eles se achavam Daniel, depois ele recebeu um nome babilônico, que era Beltesazar, depois Ananias, que muitos conhecem por Sadraque, depois Misael, que vocês conhecem por Mesaque, e Azarias por Abednego, que eram da tribo de Judá. E aqui, amados, algo muito importante então, Daniel, logo que chegou o cativeiro babilônico, Daniel era muito jovem, a palavra fala que ele era muito jovem. E algo muito interessante, para que o poder de Deus seja manifesto, nós vamos ver em alguns textos aqui, quais as atitudes o crente, o cristão, eu e você, temos que ter para que o poder de Deus seja manifesto, né? E um dos grandes itens aqui, primeiro, que a gente pode ver, né, Daniel, quando ele chegou, a instrução era que para que esses jovens, seus amigos, fossem participar e comer a comida do rei. Mas a comida do rei era toda consagrada a ídolos. E a primeira coisa que a palavra fala foi que Daniel, né, pôs no seu coração que ele jamais se contaminaria com essas comidas consagradas, né? Então, o primeiro item, o posicionamento dele, não importa a cultura que ele estava, mas ele, né, ele teve firmeza no seu coração, que ele não abandonaria os preceitos da palavra de Deus, e ele não se contaminou, né? Deus foi guardando ele não se contaminou, nem ele e seus amigos. A história segue, o rei tem um sonho, manda chamar todos os videntes e sábios da Babilônia para interpretar, ninguém pôde interpretar, então Deus capacita Daniel a revelar esse sonho para o rei. Quando Daniel faz isso, o rei então traz Daniel para perto dele, honra Daniel, coloca Daniel como governador sobre a Babilônia. Mas o que é interessante aqui, amados, é que quando Daniel faz isso e o rei o coloca como governador sobre a Babilônia, olha o que o Daniel faz no verso 49, 1:49. Diz assim, Daniel 2:49, diz assim, a pedido de Daniel, o rei pôs Ananias, Misael e Azarias como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Ele foi honrado, o rei colocou ele como governador, e ele então pediu para abençoar os seus amigos. Então, olha só, o povo chega cativo, fase ruim da vida, chegaram cativo. Aqui a vida já começa a melhorar. Agora aquele povo que era cativo, né, um virou governador e os outros 3 já viraram administradores. Então a vida já começa a melhorar aqui, né, amados? Mas aí a gente seguindo, então, quando a gente chega agora no capítulo 3, começa as coisas a apertar de novo. Por que eu estou falando isso, amados? Porque parece a nossa vida. Tem uma luta tremenda, a gente sai de uma luta, glória a Deus, agora nós vamos, e aí vem outra luta, né, amados? Mas a nossa luta, querido, não é que eu sou pessimista, mas vai ser assim até o final da nossa vida. Mas Deus vai dando graça, mas Deus vai dando vitória. Amém? Deixa eu perguntar aqui, quem quer ser mais que vencedor?
Glória a Deus. Eu estou com a mão levantada também. Glória a Deus. Amém. Guarda essa pergunta aí. Amém. Nós vamos voltar nela um pouquinho daqui a pouco, mas amém. E aí, vamos ler aqui, ó, Daniel 3, do 1, 5 e 6. O 1 diz assim, ó: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Imagina o tamanho da imagem, que ele levantou na planície de Durá, na província da Babilônia. Olha o verso 5, aqui, então vem a ordem do rei, através de um arauto dele, que diz o seguinte, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem. Olha só, vocês são obrigados a se prostrarem e adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. O verso 6, quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Né? Então, uma ameaça, vai tocar aqui, né, os instrumentos musicais, e quem não ajoelhar e adorar essa imagem, vai ser lançado no fogo ardente. Amém, amados? Então, queridos, mas o que acontece? Toda vez, né, que nós estamos caminhando na nossa vida cristã, o diabo sempre vai levantar situações, né, que vão querer que a gente se prostre diante dela, que vão querer que a gente ajoelhe diante dela, né, e sempre com uma ameaça. A ameaça é sempre assim: se você não fizer isso, você vai ser penalizado dessa forma. Não é assim? Mãe normalmente que faz isso com a gente muito, né? Ou você leva o lixo, ou você fica sem videogame, né? As mães fazem sempre isso. Toda ameaça, né, querido, é sempre desse jeito. Tem ali, então, se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Se não, vai acontecer isso. E aqui o rei tinha feito essa ameaça. Talvez, querido, nessa noite você chegou com algum tipo de ameaça na sua vida, mas fato é, querido, que a ameaça jamais se cumpre na nossa vida. Amém? Jamais se cumpre na nossa vida. Quer ver um exemplo? O que aconteceu com Elias quando ele enfrentou os profetas de Baal? E aí veio então, né, Jezabel, né, a gente sabe que Acabe ali era mais que um boneco, mas quem mandava mesmo era a rainha Jezabel, aquela rainha maligna. O que ela fez? Né, ela trouxe sobre Elias ali uma ameaça, né? Olha só, se amanhã até esse horário você não tiver morto. E o que aconteceu? Né, Elias fugiu, vocês conhecem a história, mas como que acabou Elias? Ele morreu? Elias morreu? Elias não morreu, querido, não cumpre, querido, na nossa vida. Ele recebeu sim, mas não se cumpriu, né? Desceu carruagem de fogo, separou ele e Eliseu, e ele foi levado, arrebatado no remoinho. Então, querido, se de repente você estivesse se sentindo ameaçado por uma coisa, nessa noite, pela palavra de Deus, eu quero profetizar, não vai acontecer na sua vida, amém? Não vai acontecer. E aí então, amados, acontece essa situação. E aí sempre, amado, tem fofoqueiro olhando para a gente, sempre tem. O pastor Wagner falou que nós somos as cartas de Cristo na pregação dele, o apóstolo Paulo falou isso antes do pastor Wagner, e eles estão sempre olhando para nós. E aí o que aconteceu? Eles viram, né, que Sadraque, eu vou usar os nomes babilônicos deles aqui, tá? Que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E aí foram diante do rei, né, e falaram: olha só, o Senhor trouxe aí uma voz de comando, que quem não se ajoelhasse, o Senhor ia queimar imediatamente. Tem 3 ali, né? Tem 3 ali que inclusive o Senhor colocou, sempre com inveja, né? Inclusive tem 3 ali desses que o Senhor trouxe aí cativo, que o Senhor colocou aí colocou aí como administrador sobre o reino, são eles que não querem, né? Foram lá então e falaram. Mas você imagina a multidão de pessoas, todas prostradas, né, adorando aquela imagem, e 3 de pé. É muito fácil ver. Se eu pedir para 3 pessoas se levantarem aqui na igreja, vai ser lindo de ver aquelas 3 pessoas. E foi assim, amados, aquela multidão, sabe, adorando aquele Deus. Inclusive, com certeza, muitos dos irmãos nossos que tinham sido levados cativos se prostraram, mas esses 3
ali, como Daniel, eles colocaram no seu coração de seguir a palavra de Deus, né? A nenhum outro Deus prestará culto, não terá diante de mim outros deuses, e isso era o que estava no coração deles, amados. Então, posicionamento, querido, não, né, independente da luta que você esteja passando, fique na palavra de Deus, amém? Aqui, o que tinha em risco aqui para eles? Primeiro, chegaram cativo, estava ruim, agora eles são administradores do reino, né? Tem ali uma proximidade com o rei, que era um semideus na época. Mas não era só isso que estava em jogo, era a própria vida deles, amados, né? Era a própria vida. Então, eles decidiram pela palavra. Querido, ainda que você ache que você vai perder alguma coisa com a palavra de Deus, você jamais vai perder, amém? Fique com a palavra de Deus, querido. O que a palavra de Deus te orienta a fazer nessa situação que você está passando? É algo difícil de fazer, mas faça. Fique firme na palavra de Deus, amém? Fique firme, se posicione. Fala para o irmão, fica firme na palavra de Deus. Glória a Deus. E aí, amados, seguindo aqui então, o rei Nabucodonosor fica irado. Imagina, né, um semideus ser ali diante de todo o povo desrespeitado. Então ele, furioso, a palavra fala que furioso, ele chamou os 3 meninos, né, e fala para eles, olha só, eu vou pedir para tocar de novo, e se vocês não se dobrarem aqui, vocês vão ser lançados na fornalha. E ele fala assim, e quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Ele faz essa pergunta para os meninos. Aí, no verso 16 ali, olha o que eles respondem para ele no verso 16. Eles dizem assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a esta pergunta que o senhor fez, nós nem precisamos responder. Tipo assim, o senhor vai ver quem é o Deus que vai nos livrar, né? E no verso 17 eles dizem assim, ó, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Então assim, eles sabiam do poder de Deus, mas eles falaram assim, se ele quiser, ele nos livra. No verso 18 eles dizem assim, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Então, não vou. Vou ficar com a palavra de Deus, amados. E aí a palavra fala, então, que se ele já chamou eles furiosos, imagina agora, né? Agora, sendo mais desrespeitado ainda pela segunda vez. Então, a palavra fala que Nabucodonosor ficou tão furioso, né, e fala assim que o aspecto do seu rosto se alterou. Ele já estava que nem o cão chupando manga. Imagina agora, Marcão, como é que ele estava, né? E aí o que ele faz? Ele pede para aquecer 7 vezes mais. 7 vezes mais. Irmão, às vezes vai esquentar um pouco mais. A nossa luta, às vezes, vai esquentar um pouquinho mais. Mas fica tranquilo, a história tem um final bom. Mas pode ser que a luta esquenta um pouquinho mais, mas fique em paz. Olha só, e aí olha o que o rei fala lá no verso 20, ordenou aos soldados mais fortes, ele escolheu os mais fortes do exército, que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego, e os jogassem na... Às vezes, amados, nós vamos cair dentro da fornalha também, né? Tem essa notícia também. Mas o nosso Deus, querido, Ele vai estar com a gente lá dentro da fornalha, Ele vai te livrar lá dentro, querido, amém? Às vezes nós vamos sim entrar dentro da fornalha, às vezes Ele vai nos livrar lá dentro da fornalha. E olha só, seguindo, então, aqueles homens amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E olha só a situação, como o rei exigiu que aquecesse 7 vezes mais, esses homens mais fortes que ele escolheu, quando foram lançar os meninos, o que aconteceu com eles? Eles foram queimados. Olha só, eles nem chegaram tão perto, porque eles jogaram os meninos lá dentro, mas eles morreram queimados, né, amados? Os meninos foram jogados amarrados lá dentro, e eles foram queimados, e esses homens foram queimados. Então, amados, olha só, primeiro foram amarrados e foram lançados amarrados dentro da fornalha. Então eles caíram amarrados dentro da fornalha. Mas aí olha só o que interessante que diz o verso 24.
Olha só, em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Não eram 3? E aí eles respondem: sim, é verdade, rei, eram 3. Olha o que ele diz. Olha só, mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. 4 homens soltos. Foram lançados 3 amarrados e agora existem 4 soltos dentro da fornalha, amados. Que tremendo. E andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. Olha só, repete comigo: não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante ao Filho dos deuses. Oh, irmãos, a gente não está sozinho nessa luta, querido. Jamais estaremos sozinhos nessa luta. Quando ele fala aqui, e o quarto, o aspecto dele era semelhante a um filho dos deuses, significa que ele está falando: o quarto lá não é humano, não. O quarto não é humano, querido. Sabe, o quarto não era humano, era o próprio Deus, querido, dentro da fornalha, sabe, cuidando dos meninos. E aqui fala, interessante que fala que eles caminhando, tranquilo. E assim, imagino eles provavelmente vendo, né, aqui o filho dos deuses, né, que Nabucodonosor não sabia falar, né, muitos aqui acreditam que era o próprio Jesus, ali uma teofania de Jesus, mas independente, querido, se era Jesus, se era um anjo, era o poder de Deus manifesto para o livramento do seu povo, amém? Então, querido, nessa noite, eu quero que você saiba, assim como os meninos estavam dentro da fornalha, amados, eles caíram amarrados, e depois já falam, 3 caíram amarrados e 4, né, estavam caminhando soltos, amém? Muitas vezes, querido, no meio da luta vai parecer que a gente está amarrado, mas, querido, fica tranquilo, o 4º homem que estava lá naquela fornalha vai te ajudar a se libertar desse problema, vai te ajudar, querido, ele vai te curar, ele vai restaurar o teu casamento, seja o que for, o poder de Deus vai ser manifesto na tua vida, meu querido. Se posicione, fique com a palavra de Deus, não desvie da palavra de Deus, querido, e você vai ver esse 4º homem no nome de Jesus Cristo, amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra, né, que Nabucodonosor perguntou para eles: quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Ali Deus mostrou para ele quem é o grande eu sou, o Deus que nós servimos, amém, amado? E aí, olha que interessante, né? Aqui a palavra fala que no verso 27, os sátrapas, né, que eram uma classe dos líderes lá do povo, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei, chegaram perto deles, dos meninos, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Olha só, os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Amém? Né? Quando a gente vai no churrasco, só de ficar ali no churrasco comendo uma carne, você já sai com cheiro de fumaça. Aqui eles eram churrasco, né? Nabucodonosor fez um churrasco dos meninos e nem o cabelo, querido, nem o cabelo ficou com cheiro de fumaça. Amém? Teu cabelo não vai cheirar fumaça, querido, na luta. Eu só preciso achar agora, Carlinhos, alguma coisa, mas depois eu penso para você. Mas Deus te abençoe, irmão. Amém? Deus te abençoe. Te amo em Jesus, viu? Mas, amados, nem cheiro de fogo, nem cheiro de fumaça teve na vida deles. E olha só, lembra que o rei deu uma ordem, que todos deveriam se prostrar e adorar a sua estátua de ouro, sim ou não? Olha como muda agora por conta do posicionamento de 3 jovens, querido. Olha só como você pode mudar a situação à sua volta se posicionando como servo de Deus. Verso 29, olha o Nabucodonosor agora. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse Deus.
Esse Deus é o meu Deus, é o seu Deus, querido. Não há Deus como o nosso Deus, que vai nos livrar, querido, de tudo isso que nós temos enfrentado, de todas as nossas lutas. Ele é conosco, Ele vai nos livrar em nome de Jesus, amém? E olha o verso 30, então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, amados, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo muito melhor do que começou, pode ter certeza, querido, foi assim que terminou a história deles. Eu tenho mais alguns minutos aqui, eu quero ainda falar mais um pouco com vocês, ainda no livro de Daniel, né? Daniel 6 agora, do verso 1 ao 3, diz assim, ó, Dário ou Dario, dependendo da tua tradução aí que você estiver usando, um novo rei, decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino, né? Então eram administradores, 120 administradores. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo, olha só, amados, isso aqui é outra coisa também que se identifica um pouco com a pregação que o pastor Wagner fez. Eu estou falando do pastor Wagner, queridos, porque eu ouvi a pregação dele e essa semana, devido ao trabalho, eu não estive aqui, mas né, Deus está testificando muita coisa que ele falou de novo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Fala para o irmão, você tem um espírito excelente? Pergunta para o irmão. Responde para o irmão, então. O irmão perguntou, você tem um espírito excelente? Responde para ele. Glória a Deus. E aí, olha só, o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Amados, um espírito excelente se destacou. Crente, querido, é assim. Aonde crente trabalha, o crente tem que se destacar, crente tem que ter um espírito excelente, crente tem que crescer, querido. Nós fomos ungidos pelo poder do Espírito Santo, nós temos que ter esse espírito excelente, sabe, de fazer as coisas ali sem murmurar, sem reclamação, fazer sempre o melhor. Eclesiastes 9:10 é um dos textos que eu mais gosto e que eu carrego para a minha vida, querido, e tem me abençoado muito. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças, faça da melhor forma, amém, amados? E por quê, querido? Porque nós estamos servindo a Deus, nós estamos representando o nome de Deus aqui na terra. Então, quando nós fazemos coisas erradas, querido, nós estamos envergonhando quem? A Deus, querido, amém? Mas Daniel não, Daniel aqui se destacou, e aí então o rei estava ali pensando em colocar ele acima de todos, né? Então era o rei, Daniel, os presidentes e os administradores. Então o rei estava pensando sobre isso. Mas aí, querido, lembra daqueles invejosos lá? Aqui, eles continuavam aqui. Agora eles foram para cima de Daniel. Daniel 6,4 diz o seguinte, olha só. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa, amém? Eles começaram, por inveja, a falar, poxa, o cara veio exilado para cá, e ele vai estar acima de nós? Não vai. Então eles começaram a procurar, começaram a ver ali se Daniel de repente tinha desviado algum dinheiro, tinha comprado ali algum triplex, algum sítio, alguma coisa desse tipo assim, amados. Mas não, Daniel era fiel, amém? E aí então, eles entenderam, falaram, puxa vida, não vamos conseguir. E aí eles pensaram então, o que nós vamos fazer? A fé, vamos atacar a fé de Daniel agora. O inimigo, querido, muitas vezes ele vai querer atacar a sua fé. Mas não desanime, querido, não desanime, ele vai querer atacar a tua fé. Foi isso que eles fizeram então. E aí, né, eles foram até o rei então, e olha o que eles disseram aqui, uma mentira, né, eles disseram uma mentira, disseram assim no verso 5, ó, então esses presidentes e administradores foram junto, falei administradores porque sátrapas é difícil falar, foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário viva para sempre. Olha só a mentira deles, todos os presidentes do reino,
Eles não consultaram Daniel, mas eles falaram para o rei. Mentiram. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os administradores, conselheiros e governadores concordarem que o rei baixe um decreto, faça uma lei e sancione essa lei, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, que não ao Senhor, ao rei, seja jogado na cova dos leões. Olha só. E aí ainda falaram para o rei fazer isso de uma forma, né, ali dentro da lei dos medos persas, para que não pudesse ser revogada, ou para que jamais essa lei não pudesse se tornar sem efeito, né? Ou seja, ninguém pode destituir essa lei. E aí o rei, muito iludido com isso, né, ele foi ali manipulado sem saber, ele assinou. E aí, amados, o que me chama a atenção agora no texto é o verso 10. Olha só o que diz. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E olha o que ele fez. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém 3 vezes por dia. Quantas vezes? Ele se punha de joelhos, orava, dava graças a Deus diante do seu Deus, como era o seu costume. Repete comigo, como era o seu costume. Querido, de novo, uma situação que estava pondo em risco tudo que Daniel tinha conquistado e a sua vida, assim como de seus amigos. E o que Daniel fez? O que Daniel fez? Então não vou orar mais não, vou orar em espírito. Deus ouve a nossa oração em espírito, sim ou não? Mas Daniel aqui diz que ele voltou para o seu quarto e ele fez o que era de costume. Amados, quando nós começarmos a enfrentar algumas lutas, algumas oposições, deixa eu te falar uma coisa, querido, não mude a sua postura. Se você for mudar a sua postura espiritual, querido, ore mais, jejue mais, mas jamais pare de orar, jamais pare de jejuar. Não deixa, querido, as lutas diminuírem, sabe? Todo esse tempo que você leva ali na presença de Deus, porque o que o diabo faz é isso, ele quer atacar a tua fé para que você não ore mais. Amém? Daniel orava 3 vezes ao dia. O que o diabo falou? Eu vou fazer esse rapaz parar de orar, né? Mas ele não, ele ouviu, ele sabia o que estava correndo, mas da mesma maneira, ele abria a porta, e eu acredito que ele é pentecostal como a gente, ele orava e gritava no manto, e aí aqueles homens foram e viram ele, né? Eles sabiam que Daniel iria continuar orando, e aí o que acontece, querido, né? O rei, muito triste, porque eles voltaram lá, lembra, rei, né? Como aqueles outros, lembra do decreto que o senhor fez? Então, lembra lá, da mesma maneira que eles fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, agora com Daniel, lembra lá que o senhor trouxe um exilado, que o senhor colocou aqui como governador sobre a Babilônia? Ele, né, não obedeceu o decreto do Senhor, ele está contra o Senhor, e lá está escrito que o Senhor tem que jogar ele na onde? Às vezes é assim, irmão, a gente sai de uma fornalha de fogo, dá uma levantada, uma arrumada na roupa, porque a gente foi jogado na fornalha, não queimou, mas a gente amassou a roupa, você sai, tem uma cova dos leões esperando. Mas, querido, aquele mesmo quarto homem já estava esperando Daniel dentro da cova, querido, amém? Aquele mesmo estava lá dentro. Você pode aplaudir? Aplauda com força ao Senhor, amém? Aquele mesmo homem já estava lá, querido, amém? E aí a palavra fala que o rei vai muito triste, o rei tentou até de noite reverter a situação, não teve jeito, né? Não teve jeito, e aí o rei, naquela noite jejuou, não comeu nada, passou a noite em claro, e de manhã bem cedinho, ele foi, né, até a cova, e aí então o rei, né, com uma voz triste, ele chama lá então e fala, né, Daniel, será que o seu Deus, né, a quem você serve, pôde salvá-lo? Né? E aí, olha só, eu vou ler aqui, verso 20. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, o rei, né, foi lá, o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus, quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Olha a resposta que veio de dentro da cova, que o rei viva eternamente.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Amém, querido? Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel. E de novo, querido, aqui fala que Daniel foi tirado da cova, no verso 23, e fala assim: e não se achou nele nenhum ferimento algum, porque havia confiado em Deus. Amém? Você confia em Deus, querido? Então a gente pode passear em fornalha, a gente pode dormir em cova dos leões, porque Ele vai estar lá conosco, querido. Ele vai estar nos livrando, Ele vai estar nos guardando. E olha só de novo, querido, o que acontece? Lembra que aqueles homens fortes foram lançar os meninos para dentro da fornalha e morreram queimados? Agora o rei manda então, agora mudou a lei, porque Daniel já foi lá, foi jogado e saiu. Agora ele pega aqueles homens que tinham mentido para ele, sua família toda, e joga lá dentro. E a palavra fala que antes deles até chegar ao fundo, os leões já tinham devorado aquelas pessoas, querido, para você ver o poder de Deus. E Daniel ficou lá a noite inteira com eles. E aí, querido, de novo, olha só, o segundo rei, olha como o seu posicionamento como cristão pode mudar o lugar que você está. Verso 26, Daniel 6:26, o rei falando: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu, na terra. Foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Olha só, querido, Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu, na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões, e é Ele que vai me livrar, que vai te livrar, que vai livrar você que está em casa, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu poder, pela tua proteção, Pai. Te amamos, Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Estou caminhando para o final, amados. E aí o verso 28 diz o seguinte: Daniel prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro o persa. Daniel passou por 3 dinastias de reis, e Deus abençoando. De novo, querido, terminou muito melhor do que começou. Então toda a luta, querido, que nós enfrentamos, que nós saímos melhores, mais abençoados, amém? Com uma fé acrescentada. Então não pare, não desista por conta de uma luta, querido. Siga firme, que esse homem que estava lá na fornalha, que estava aqui na cova dos leões, está do meu lado, está do seu lado, amém? E aí, querido, aqui para a gente terminar e orar, né, o item 1 aqui, já falei, se posicione com fé, né, observe o que a palavra diz, observe o que a palavra de Deus diz, siga firme, porque muitas vezes você até acha que vai lhe custar algo, mas a palavra de Deus, querido, eu te garanto, sempre vai dar certo, as coisas vão dar certo. Fique na palavra de Deus, jamais se desvie da palavra de Deus, amém? 2, confie no poder do Deus, Ele te livrará, né? Confie no poder de Deus. Ali, querido, é interessante a palavra de Deus, que ali ela mostra realmente, sabe, o mover de Deus acontecendo, Deus mostrando que aquilo que está escrito muitas vezes ali, né, as pessoas acham, mas isso é história. Não, então Deus faz acontecer para que as pessoas vejam. Olha só, ali no Salmo 34, 7 e 8 diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aqueles meninos confiaram, Daniel confiou, Deus mandou o seu anjo, o anjo do Senhor acampa aos redor. Então, querido, Deus está mandando anjos, exército de anjos para te ajudar nessa luta. Você jamais vai estar sozinho, eu jamais estarei sozinho, amém? Outro item aqui, esse aqui também é a frase da minha mãe, se a minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar. A minha mãe falava assim: você não é Maria, Maria vai com as outras, né? A frase da minha mãe. Você não é todo mundo, menino, né? Porque todo mundo está fazendo. Não, querido, eu sou diferente, eu sou de Cristo, eu faço diferente, eu ando pela palavra de Deus. E aí as pessoas à sua volta vão recebendo o poder, vão sendo abençoadas através da sua vida, querido, né? João 11:4, Jesus fala assim, ó, Jesus ouvindo isso, disse,
1 Pedro 2,9, que diz assim, olha só: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? Você não é todo mundo, não. Você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus, e através da sua vida, Deus vai proclamar o poder dele, as pessoas vão saber que existe um Deus na sua vida, que existe um Deus nessa igreja, que existe um Deus nessa cidade, que existe um Deus nessa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém? A sua luta apresentará Deus para as pessoas, né? Nas duas situações aqui, através dessa luta desses 4 meninos aí, né, foi feito decretos falando do Deus sendo conhecido através da luta desses meninos. Então Deus vai ser conhecido através da minha luta e da sua luta. As pessoas vão ver realmente o Deus da Vandete. Olha o que Deus da Vandete fez, né? Eu quero conhecer esse Deus, olha o que Deus fez. Então vai ser assim, amados, amém? Na nossa vida. E querido, não tenha medo. A fornalha pode ser aquecida 7 vezes, né? Mas Isaías 43:2 fala: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem arderá chama alguma em ti. Amém? Isso aqui foi comprovado na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. É a palavra de Deus, é para a minha vida e é para a sua vida. Amém, amados? Se coloque de pé, então, querido. Queria pedir para o Ministério de Louvor vir comigo. Eu tinha perguntado aqui, amados, né? Quem quer ser mais que vencedor? Mas para eu ser mais que vencedor, querido, eu tenho que passar por uma luta. Não existe mais que vencedor sem luta. Mas a vantagem é que a gente já sabe que aquele 4º homem que estava naquela fornalha, amados, que aquele homem que acalmou a bravura daqueles leões, ele está do nosso lado, ele é conosco. Amém, amados? Amém, querido? Então não tenha medo, esse Deus, ele vai manifestar o poder na sua vida. Qual é a fornalha que você tem enfrentado? Qual é a cova dos leões que você tem enfrentado? Eu não sei qual é, mas esse Deus é o mesmo Deus. Ele continua fazendo hoje, ele continua trabalhando hoje nas nossas vidas, e ele vai trabalhar na sua vida. Começa a orar agora, começa a colocar diante de Deus o que você precisa, que ele manifeste o poder dele nessa noite. Nós estamos nessa campanha Semanas de Milagres, querido. De repente, você hoje não viu nada ainda, mas você vai ver, querido. Ainda que você não veja, assim como aqueles meninos tem um 4º homem junto com eles, assim como Daniel tinha um homem dentro daquela cova dos leões, esse mesmo homem está aqui nessa noite. Ele está com você, ele está te protegendo, ele está te guardando. Fala para ele agora o que você precisa. Qual é o nome dessa fornalha? Qual é o nome dessa cova dos leões que você está enfrentando? Comece a orar, comece a colocar diante de Deus. Oh Pai amado, poderoso, vem nessa noite, Senhor, com esse poder, que o Senhor possa manifestar o teu poder. Nós estamos aqui nessa semana, Senhor, denominada milagres, semana de milagres, Pai, e a tua palavra nessa noite é palavra de livramento, é palavra de provisão, Senhor, que após a grande luta, Senhor, vem uma grande provisão, e eu quero liberar sobre a tua igreja nessa noite essa palavra, meu Pai. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que estiverem enfrentando, Pai, Senhor, alguma luta, Pai, que estiverem enfrentando, meu Pai, alguma cova, que estiverem enfrentando, Pai, alguma fornalha de fogo, Senhor, meu Pai, que o Senhor envie esse anjo, Pai, que estejam com eles agora segurando, destruindo, fechando a boca dos leões, meu Pai, destruindo toda a obra do inimigo, destruindo toda a amarração do inferno, Pai, sobre a vida do teu povo nessa noite, destruindo muralhas, Senhor, derrubando por terra toda armadilha contrária, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar contra a vida deles, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que toda perseguição cesse nessa noite, que toda obra do inimigo seja despedaçada, caia por terra. Ora labaxere cantará labaxei, ora labaxere andará labás. Busca a presença do Senhor, fala com Ele nessa hora, assim como Daniel fazia 3 vezes ao dia, se colocava diante do Deus eterno todo-poderoso e orava. Ore agora, igreja, busque
busque a presença do Senhor agora. Ele está aí do seu lado, Ele está aí segurando nas tuas mãos, Ele está com você, Ele não se esqueceu de você, Ele jamais se esquecerá de você. Ora laba xere cantaralabás, ora laba xere cantaralabás, ora laba xere andaralabás. Oh Senhor, vem nessa noite, Pai. Oh, visita o teu povo neste lugar, meu Pai. Libera milagres, maravilhas, Senhor. Oh, oh Senhor, esse nosso Deus é poderoso. Oh, em nome de Jesus, em teu nome, em teu nome, em teu nome, Senhor, eu profetizo que em teu nome essa igreja vai vencer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que livra, é o Deus que cuida, é o Deus, Pai, que protege, é o Senhor, Pai, que trabalha nas nossas vidas, é o Senhor que cuida de nós. Espírito Santo de Deus, vem nessa noite encher cada vida, cada coração, Senhor, colocando a certeza da vitória, Pai. Não importa se a fornalha foi aquecida 7 vezes, porque o anjo do Senhor estará conosco, o anjo do Senhor estará conosco dentro da fornalha, cuidando de nós, e nada, Senhor, nenhum cheiro de fumaça estará sobre a nossa vida, só estará o cheiro, a unção, a presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, nós vamos vencer em teu nome, Senhor, aleluia. Oh, nós vamos vencer, Senhor, o nosso Deus é poderoso, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele é maior que essa cova dos leões, Ele é maior que essa enfermidade, Ele é maior que esse problema, Ele é maior que tudo, querido, e Ele pode todas as coisas. Ele é o único Deus vivo, o Deus maravilhoso, o grande eu sou, o Deus das batalhas, em nome de Jesus Cristo. Se você crê nele, aplauda o seu nome e glorifica ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, um minutinho só com os olhos fechados. Um minutinho só com os olhos fechados. Eu queria fazer um convite especial para você nessa noite. Você que está aqui,
você que está na live e gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse Deus que cuida, que protege, esse Deus de amor, Ele está fazendo um convite para você nessa noite. Se você ainda não aceitou Jesus, quer fazer uma oração simples aqui, querido, mas que vai transformar a sua vida, que vai te garantir ali um novo recomeço com Deus. Se tiver alguém na igreja nessa noite que queira aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador na sua vida, ou se você de repente se afastou dos caminhos do Senhor, essa é a noite que o Senhor está colocando diante de você, para você se reconciliar. Se tiver alguém na live, escreve aí, eu quero, e depois os meninos me informam, nós queremos orar por você. Se tiver alguém na igreja, fique à vontade, querido, de vir aqui na frente, receber essa oração, não perca essa oportunidade. Amém? Todos salvos? Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus por isso. Que o amor do Deus Pai, o amor do Deus Filho, a comunhão e a consolação do maravilhoso Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe, amém? Glória a Deus.